Quais seriam as suas 3 grandes frentes do projeto para o Brasil? Se eu fosse obrigado a dizer só uma, eu diria para você educação, 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 educação. Porque, de fato, olha, Gabriela, no passado, o Brasil cresceu 7% ao ano durante meio século, entre 1930 e 1980. O céu é o mesmo, abençoado pelo Cruzeiro do Sul. O chão é ainda mais pródigo do que sempre foi, porque agora nós descobrimos o pré-sal. Temos uma província mineral riquíssima, compreendemos o valor estratégico da água potável, em que 1 de cada 7 litros do mundo pertence ao povo brasileiro. Não é? Você tem uma agricultura tropical e temperada na mesma data em que você faz a colheita de uma fruta e trigo no país. É muito raro que aconteça isso em qualquer lugar do mundo. Enfim, o povo é o mesmo, só que muito melhor, porque quando esse experimento de desenvolvimento foi feito, o Brasil tinha um povo rural, analfabeto completamente. Hoje, nosso povo, com todos os sofrimentos, humilhações e atrasos e deserções das responsabilidades públicas, ainda assim o nosso povo é muito mais qualificado e preparado do que jamais foi. O que está fracassando no Brasil é a política. 3 questões hoje. A educação, preparatória para a ciência e tecnologia e para a inovação. Em segundo lugar, a questão da reindustrialização do país. O Brasil não vai aguentar muito tempo mais fazendo o que está fazendo, aceitando uma especialização produtiva que nos transformou num grande buraco da mineração internacional, petróleo inclusive, e uma grande fazenda para fornecer proteínas sem trabalhar, sem elaboração, sem agregação de valor, que também não dá para pagar o modo moderno nosso de vida. Já mencionei eletroeletrônica, informática, comunicações, meios de diagnóstico médico, química fina, bens de capital, tudo enquanto essa conta ela não fecha e isso explica. Então, a segunda grande tarefa é reindustrializar o Brasil. Deixa eu lhe dizer, em 1980, o Brasil tinha 35% da sua riqueza tirada da indústria, que paga os melhores salários, recolhe o maior volume de impostos, de onde vem o dinheiro para pagar saúde, educação, que agrega valor na exportação, portanto, equilibra o comércio exterior na dependência que o Brasil tem de coisas mais sofisticadas ou basicamente tecnológicas. Enfim, pois bem, hoje é 9%, Gabriela. Destruíram a indústria brasileira, e isso é o seguinte, com retórica de direita, de esquerda, de centro, praticando o mesmo modelo. Por isso que a gente tem que vacinar o nosso povo de empulhações. É o mesmo rigoroso modelo que está em vigor no Brasil, o mesmo rigoroso modelo, e os operadores são os mesmos. Sabe, troca aí o Chico, o Manel, a Maria, para ficar aqui em coisas bastante concretas, troca Fernando Henrique por Lula, Dilma, Michel Temer e tal. O ministro da Fazenda, o formulador da política econômica do Fernando Henrique era o Armínio Fraga. O formulador da política econômica do Lula era o Meirelles. O Meirelles é o símbolo máximo. O Meirelles era o formulador da política econômica do Lula, foi ministro da Fazenda do Michel Temer e é secretário da Fazenda do Dória. Espera aí um pouquinho. Eles botam o povo para brigar, não é? A confusão danada, radicalizada, ódio, e para fazer a mesma coisa. O que o lulopetismo fez, num primeiro momento, foi tentar humanizar o caminho, como a esquerda europeia fez. Mas isso não é praticável. Percebe? O modelo, hoje, por exemplo, quando eu lhe falei que o Brasil cresceu 7% ao ano durante meio século, entre 80 e 2010, o Brasil caiu para 2,5% de crescimento ao ano. E aí começa a agudizar a crise. Só que agora chegamos ao fundo do poço. Entre 2010 e 2020, na pandemia já, o Brasil parou de crescer 10 anos. É a pior taxa de desenvolvimento dos últimos 120 anos. E veja, essa década teve 6 anos de PT, 2 de Bolsonaro e 2 de Michel Temer. 3, teoricamente, regimes distintos, praticando a mesma desastrada modelagem econômica. Então a gente tem educação, reindustrialização. Quer falar um terceiro ou fica só nesses 2? Veja, tecnologia, porque tecnologia é a chave. A economia do... Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco chega o 5G. O 5G, sabe o que é? Acaba o período de latência, aquela coisa entre você mandar o pulso da internet e o retorno acontecer. Isso significa dizer que sem o tempo de latência caindo a infinitésimo de segundo, a infinitesimal fração de segundo, todas as práticas produtivas repetidas serão substituídas por máquinas e algoritmos. Num país que simplesmente não fez a reforma agrária do século XIX, num país que não fez a estrutura de industrialização do século XX. E agora estamos desafiados para entender isso. Sabe o que é na prática? É o seguinte, não haverá mais motorista de ônibus.
o diagnóstico médico será crescentemente substituído por uma máquina holista em que você entra nela, ela escaneia você como um todo, ela estará conectada pela internet das coisas com um grande centro de formatação de diagnósticos, ou por algoritmo, ou por meia dúzia de especialistas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que enviará praticamente em tempo real o diagnóstico. A enfermeira continuará sendo necessária, mas o médico leitor de diagnóstico vai sumir. Então, veja, quem é que está pensando nisso no país? Portanto, colocar a questão da revolução no mundo do trabalho, que vai sumir o trabalho tal como o conhecemos desde a Revolução Industrial. E quem vai fazer isso senão a política? É o mercado que vai discutir isso? Ora, o mercado está atrás de minimizar custos, o que é anormal. O mercado vai substituir as pessoas por máquinas mesmo. Em todo canto, as empresas de ônibus estão querendo trocar o trocador pela catraca eletrônica. Em todo canto, as pessoas estão trocando o call center, uma pessoa que conversa com você, por essas inteligências artificiais desagradabilíssimas. Sabe, vai entrar nas minhas decisões de consumo quem mantiver call center humano capaz de responder coisas que a gente pergunta e não, senhora, o seu não sei o que, não sei o que. Tá. Nós vamos estar notificando, francamente, isso é um desastre para a humanidade e para um país de 210 milhões de habitantes, o nome disso é genocídio. Porque as pessoas estarão numa conta de muitos milhões de pessoas sem renda. E você vai imaginar que a uberização da economia, que você vai resolver milhões de garotos com atividade, a correr com cesta nas costas, uma mochila nas costas, para entregar uma coisa madrugada dentro em São Paulo, no Rio, em Recife ou Fortaleza, por R$5, agora no frio e na chuva. Isso não é razoável. Vamos lá. Perguntas agora mais específicas. Você sabe que nessa hora eu divido as perguntas. Tem uma parte das perguntas que eu faço para o pessoal que se coloca na direita, uma parte das perguntas que eu faço para o pessoal que se coloca na esquerda, então a gente vai para as perguntas da esquerda. Mas elas são parecidas, muda um tiquinho a formulação. O Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada ou existem situações em que a gestão privada pode se mostrar como uma melhor opção? Não, o Estado não necessariamente é um bom gestor. Por regra, eu até sou capaz, como um grande gestor do Estado, grande no sentido de grande experiência, embora, estou me apresentando, eu tenha sido o prefeito de capital melhor avaliado do Brasil, na minha época, pelo Datafolha e pelo Ibope, e o governador de Estado com melhor avaliação também do país, nas duas experiências como gestor. Mas, estou falando isso porque, com essa vivência, eu posso lhe dizer que, por regra, o Estado não é o melhor gestor. Isso nós precisamos colocar com muita clareza para nos distinguir do corporativismo, que no Brasil, sendo fascistismo, é dito como de esquerda. Portanto, essa autopiedade, essa passar pano para as deformações do serviço público não está no meu universo de valores. Agora, repare, o que nós não podemos é afirmar isto ou aquilo com base em preconceito. Então, vamos entender concretamente. Telefonia. Qual é o problema de privatizar a telefonia, de entregar a iniciativa privada? Qual é a razão para isso? A razão para isso é a ciclagem tecnológica freneticamente veloz. O que é bom hoje é o maquinário, as estruturas, os computadores, os softwares. Não vale mais nada daqui 15 dias, daqui um mês, daqui um ano. E nem sempre o Estado tem a velocidade necessária, porque há legislações razoáveis, como licitação, não é? Sustentabilidade ambiental, licenciamento, uma série de questões que fazem com que o Estado necessariamente seja um pouco mais lento, e é o preço que se paga por moralidade, por decência, por controle da sociedade, das suas instituições, sobre o manejo do dinheiro público. Mas, nesse setor... Segundo, é um setor de muito fácil competição. Terceiro, é um setor em que a tecnologia é inacessível para o Estado, sob o ponto de vista da pesquisa, o Estado sozinho. Então, não vejo problema nenhum em privatizar. O problema é que há privatizações e privatizações. Você privatizou a telefonia no Brasil e deixou formar um cartel. Resultado prático, é privatizado, melhorou muito a oferta do serviço, mas o brasileiro não sabe, paga hoje a maior tarifa de telefonia do planeta Terra. E ainda tem uma tarifa indexada a dólar. Ou seja, está subindo todo dia a tarifa de telefone, porque o dólar sobe todo dia. E por que está acontecendo? Porque não tem competição. Ou seja, você privatizou, não tinha nenhum problema privatizar, mas a regulação é falha, é precária, permitiu o oligopólio, e o oligopólio é o quê? Elimina a concorrência e
oferece serviços precários com preços crescentemente altos impunemente. Portanto, aqui o problema não é privatizar ou gestão. A gestão é ruim. O campeão brasileiro de reclamações nos PROCONs e DECONs do Brasil são as companhias telefônicas. Depois, as companhias elétricas. Então, distribuição de energia elétrica. Não há problema nenhum em privatizar. A distribuição não há problema nenhum em privatizar para nós que temos a compreensão do socialismo democrático ou da social-democracia, porque há muitas vantagens, não é? Porém, de novo, não tem concorrência, portanto, a regulação tem que ser diferente. Privatizaram, a matriz energética mais limpa e barata do mundo é a brasileira. Nós já terminamos o ciclo de amortização dos investimentos das grandes hidrelétricas e a energia devia estar barateando. É a energia elétrica mais cara do mundo. Por quê? Porque não tem concorrência, o marco regulatório é frágil e as agências reguladoras foram corrompidas. Então, aí é a defeituação. Agora, petróleo. No mundo do petróleo, Gabriela, não existe opção. Ou o país mantém estrategicamente o petróleo sob controle estatal, ou ele se entrega ao cartel de Sete Irmãs, que são um cartel de forte concentração no mundo rico, basicamente Inglaterra e Estados Unidos, que tem ingerência política instantânea, apesar de serem companhias privadas, mas operam em sintonia com seus relativos governos, estrategicamente, geopoliticamente e até sob o ponto de vista bélico. No caso do Brasil, por que razão nós iríamos privatizar como eles estão fazendo? Nenhuma razão há. E o caminho da privatização, o povo brasileiro já está experimentando. Qual é? Ao invés de eu cobrar do povo brasileiro o petróleo, os derivados, gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha, pelo custo da produção em real, mais um lucro razoável que um plano de gestão publicamente anunciado pudesse fazer, eu estou cobrando pelo preço de oportunidade do petróleo, se eu vendesse em Roterdã, especulativamente, ou do preço da gasolina que eu importo dos Estados Unidos em dólar. Resultado, pela primeira vez, a gasolina estoura de R$6 e o botijão de gás está chegando em R$100 na casa da dona de casa brasileira. Concretamente, essa é a tragédia de um país que não tem estratégia. E aí eu concluo. Como é que a gente define, portanto, quem faz o quê? É debatendo um projeto nacional de desenvolvimento. É a minha obsessão. Eu escrevi um livro, felizmente frequentou aí por 15 semanas o livro mais vendido do Brasil, sinal que pelo menos tem uma juventude lendo, né? Basicamente, um projeto nacional é um plano que define o que é que nós somos, quem somos, quais são os nossos problemas, o tamanho deles, define um objetivo, estabelece um prazo para esse objetivo ser cumprido, define a orçamentação, quanto custa, os políticos odeiam falar isso, é preciso que o povo exija, quanto custa esse negócio aí? Não é? E quem vai pagar essa conta? Porque, politicamente, a conta tem que ser distribuída de forma equilibrada. E no Brasil só se cobra imposto de classe média e pobre. Você, se for decentemente remunerada, paga 27,5% de imposto de renda na fonte no Brasil. E quem ganha lucros e dividendos empresariais não paga nem um centavo. Os bancos brasileiros, nesse trimestre agora, no trimestre de pandemia, os bancos distribuíram 19 bilhões com B de bola de lucros e dividendos para pouquíssimos acionistas minoritários ou majoritários ou famílias, e essas pessoas não pagaram um centavo de imposto. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda. E para vocês verem como é tudo igual, o Fernando Henrique revogou, o Lula manteve revogado, a Dilma manteve revogado, o Michel Temer manteve revogado, o Bolsonaro manteve revogado. É aí que está o buzile. Se eu quero oferecer educação para o povo, eu tenho que dizer quanto custa para eu melhorar salário, capacitar os professores, melhorar a estrutura física, não é? Sabe, fazer a jornada dobrar, isso significa grana. E para isso eu tenho que dizer quanta grana é e dizer de onde vem o dinheiro. Pois bem, um plano vai definir também pela lei do menor esforço, quem faz o quê melhor no prazo que eu me determinei. E aí você aclara de forma lúcida qual é o papel do Estado, qual é o papel do capital nacional, cuja contabilidade é em real, que a gente imprime, e qual é o papel do capital estrangeiro, cuja contabilidade é em dólar, que a gente não imprime. E isso está interditado no Brasil por absoluta transgressão ideológica.